Usa a minha vida, que não seja mais o Vitor, mas sim o Senhor. Aqui, eu tenho te pedido isso desde a hora que eu subi aqui. Então, conduza essa reunião, usa a minha boca. Eu dou ela para que o Senhor use e que não seja eu falando o que eu quero, mas sim o Senhor, para poder assim abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem estava aqui sexta-feira, a gente falou muito, né, da crucificação de Cristo. Né? Hoje nós vamos falar do Cristo que ressuscitou. Amém? Quando alguém morre, não dá mais para fazer mais nada, né? Infelizmente, já morreu. Infelizmente, é a lei da vida, né? Ninguém consegue fazer mais nada e nem ela, principalmente. Mas, quando a pessoa continua viva, dá para fazer muita coisa ainda. Dá ou não dá, gente? Então, se Jesus ressuscitou, ele continua operando milagres, realizando milagres. E enquanto eu estava preparando aqui a palavra de domingo, eu estava lendo aqui essa passagem de Apocalipse, capítulo 9, porque hoje é Santa Ceia, porque a gente toma a Santa Ceia como memória daquilo que Cristo fez pela gente. Mas aqui diz assim, versículo 9, né? Capítulo 19, versículo 9. Diz assim, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, o que o anjo falou? Olha, não faça tal. Ou seja, não fique me adorando, não. O anjo falou para João, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. O que ele falou mais? Adorar a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João estava recebendo a revelação de que aqueles que são chamados por Deus vão participar de uma ceia no dia do casamento com o Senhor Jesus, que vai ser o dia, né, que ele vai vir buscar os seus. E aí, quando o anjo termina de falar isso, João vai se dobrar para adorar o anjo, e o anjo vai falar para ele, não me adore não. Eu sou teu servo, estou aqui para poder servir, para ajudar. Você tem que adorar a Deus. O anjo estava ensinando que a única pessoa que devemos adorar, quem é? A Deus. A única pessoa que devemos adorar é a Deus. O anjo não quis a adoração dele. Falou, não faça isso não. Adore só a Deus. Então, a gente está vendo aqui que vai chegar um dia em que nós seremos, levados por Cristo, aqueles que têm um compromisso com Ele, serão levados por Cristo para participar agora de uma santa ceia, de uma ceia especial, só que vai ser a mais especial de todas, porque vai ser uma ceia onde Ele, pessoalmente, hoje Ele está presente espiritualmente, mas Ele nessa ceia vai estar presente pessoalmente. Vai ser o dia, é a lua de mel que nós vamos ter. Você sabe que a igreja, nós somos conhecidos, somos chamados como a noiva de Cristo. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Então hoje, Jesus está com o Pai, se preparando para o dia do casamento, que ele vai se unir à sua noiva, que somos nós. A gente vai entender todo o sofrimento que ele passou, todo o sacrifício que ele passou, para que a gente pudesse, hoje ter essa opção, ter essa bênção, essa bênção de ser salvo. O sofrimento dele, que sexta-feira nós falamos, das chibatadas que ele levou,
não só de um chicote chamado azorrague, que era 7 tiras. Em cada tira tinha um pedaço de osso, né, que aonde pegava, né, dilacerava, aonde pegava, arrancava um pedaço da pele de Jesus. A gente falou sobre isso, da coroa de espinhos, que cada espinho era como se tivesse em torno de 12 a 15 centímetros. Então, quando a coroa foi colocada, sim, perfurou, né, perfurou o crânio dele. Ou seja, falamos também, né, que a cruz que estava ali para ele ser pregado não era para ele, era preparada para Barrabás. Você sabe que o culto é gravado, né, que é para poder você assistir depois em casa, no YouTube, passar para as pessoas que você conhece. Versículo 1, vamos lá. E no primeiro dia da semana, quando é o primeiro dia da semana? Maria Madalena, os meninos até fizeram uma peça, foi lindo demais aquele momento. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Eles foram correndo lá para ver. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, né? Em outras versões vai dizer dobrado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. 11. E Maria tinha permanecido, Maria não saiu do lugar não. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro o quê? Aos pés. Pessoal, entenda que tudo que está escrito na Bíblia não é, né? As pessoas naquela época não iam gastar tinta em vão. Os chineses ainda não tinham inventado o papel, ainda não. Então, tudo que está escrito na Bíblia, até uma vírgula, faz toda a diferença. É algo que é pensado, calculado pelo próprio Espírito Santo. Só para vocês terem ideia, então, como não existia papel naquela época, eles escreviam com tinta, né, que era sangue, né, sangue de baleia, que é difícil de sair, num couro de cabra, né, couro de animal. Para poder você escrever um livro, era dinheiro demais. Foram fazer uma pesquisa do livro de Lucas, por exemplo. Lucas, que era um doutor. Lucas era médico. Ele vai escrever o livro de Lucas, mas para escrever, ele pede até ajuda a Teófilo, para poder continuar, porque ele fala, vamos fazer algo aqui, um investimento no reino de Deus. Vamos investir algo para o reino de Deus. Vamos escrever o que Jesus... Você me ajuda na parte financeira, eu também vou entrar junto e eu vou escrever aquilo que Jesus... Eu até preguei isso domingo passado. O que Jesus fazia e ensinava. E aí eles criam o livro de Lucas, ele escreve o livro de Lucas, no caso, e escreve também o livro de Atos. Então, foram trazer, por exemplo, pegaram o livro de Lucas e fizeram uma pesquisa de como se fosse o valor para escrever naquela época. Era como se fosse um valor de R$1 milhão. Então, não tinha como uma pessoa pegar um dinheiro desse e ficar estragando à toa.
Então tinha que ser algo bem pensado, tinha que ser o próprio Espírito de Deus conduzindo aqueles homens para poder aproveitar cada minuto, cada página, cada espaço para poder eles escrever. Entenda que a Bíblia está falando aqui que Maria está indo de manhã, ainda de madrugada, no domingo, visitar o corpo de Jesus, só que ela percebe que a pedra tinha saído do lugar e o corpo não estava mais lá. O corpo não estava mais lá. E aí ela vai correndo avisar os discípulos, o corpo de Jesus não está lá. Aí ela volta com os discípulos correndo. E aí quando eles chegam lá, a Bíblia vai falar que não estava mais lá nada, só estava o sepulcro aberto e o lençol, né, aqui está escrito enrolado, em outras versões vai estar escrito dobrado, porque é assim, quem trabalha no restaurante sabe. Se você está comendo e de repente você terminou de comer, você vai passar o guardanapo na boca e aí você deixa o pano assim, jogado, né, o tecido jogado, o guardanapo jogado. O garçom que estudou um pouco de etiqueta, ele sabe, ele deixou jogado. Ou seja, ele está satisfeito, ele não quer mais nada não. Pode encerrar a conta. Ele sempre fica passando por perto para qualquer coisa chamar e pedir a conta. Mas se deixou dobrado, se ele deixou dobradinho, enroladinho assim, bonitinho, ele entende o seguinte, poxa, ele vai voltar. Ele foi ir no banheiro em algum lugar, mas ele ainda vai comer, está dobradinho, ele ainda vai usar. Então a Bíblia está falando aqui que Jesus, ele deixou o lençol, né, dobradinho, enrolado. Ou seja, ele deixou uma mensagem ali, eu vou voltar. Enquanto isso, aqui no versículo, a gente leu 12, não foi? Foi o 12 que diz? E viu dois anjos vestidos de branco, né, que foi Maria, estava chorando lá dentro. Vamos aqui materializar aqui a nossa visão aqui. Ela estava chorando lá dentro. E viu dois anjos vestidos de branco assentados onde já era o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Porque ela pensava que era o jardineiro, ela estava ali chorando. Jesus, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para quem? Maria Madalena, a quem ninguém valorizava. A que Jesus tinha expulsado 7 demônios do corpo dela, da vida dela. Mas ela foi a única que ficou, a única que permaneceu. Você quer que Deus apareça para a sua vida, sim ou não, gente? Para você, sim ou não? Você tem que permanecer. Tem gente que só aparece aqui uma vez na vida. Tem gente que só aparece aqui na Semana Santa. Tem gente que só sabe aparecer no Natal, quando tem algum evento. Se você quer que Deus apareça para você, você tem que permanecer. A primeira pessoa a ver Jesus foi Maria Madalena, porque ela permaneceu ali, ela não saiu que nem os outros, não. Ele não está aqui não, vamos embora. Ela permaneceu. E aí ela está chorando, veja bem, ela está ali chorando. Os dois anjos chegam, falam para ela, você está chorando por quê? E aí ela vai falar, estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor, não sei onde botaram. E aí o anjo vai falar assim, certo. Aí Jesus aparece, ela pensa que é o jardineiro. Jesus aparece e fala, tu está chorando por quê, mulher? Aí ela, de costa, né? Só olhou assim, de lado, pensou que era o jardineiro. Eu não sei, levaram o corpo do meu Senhor. Se foi o Senhor, me diga onde foi que o Senhor colocou o corpo, por favor. Aí 16 diz assim, disse-lhe Jesus o quê? Maria. O jardineiro não sabia o nome dela. Ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre, né? E aí, quando Maria percebe que é Jesus, ela, mestre! A pessoa fica tão empolgada que ela vai
querendo abraçar, querendo ir até Jesus. Olha o que Jesus fala. Ele está com o corpo ressuscitado. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, ou seja, não me toca ainda, né? Não me abrace, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, ele estava com o corpo ressuscitado. Mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isto. Amém? Ou seja, ela vai abraçar e ele fala: não me abraça agora não. Ou seja, eu ainda estou com o corpo ressuscitado. Ele ainda não tinha o corpo glorificado, que é quando ele vai subir ao Pai. Então ela vai anunciar: eu vi Jesus, ele está vivo. Ela vai anunciar, ela vai falar para os discípulos: Jesus está vivo, eu vi ele. E aí vai acontecer, né? O que eu falei para vocês, que versículo 19. Chegado, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, as portas estavam como, gente? Trancadas, a Bíblia fala. Estava trancado. Cerradas, né? Onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham se juntado. Quem é que chega lá de repente? Com as portas trancadas. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. E disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são o quê? Retidos. Olha que coisa forte. Como eu falei para vocês, o portão estava trancado. Eles estavam com medo, tudo ali escondido. Jesus aparece no meio deles. É como se Jesus tivesse aparecido. Ele passou pela parede e aparece lá no meio deles. Só que tem um problema. Tomé não estava lá não nesse dia. Quando Jesus aparece, Tomé não estava lá não. Aí os discípulos vão anunciar: Tomé, depois que Jesus sai, né? Depois que Jesus sai, eles falam: Tomé, a gente viu Jesus. Ele estava aqui. Tomé. E Tomé, a gente conhece, né? O ditado, né? Tomé, meio incrédulo, fala: hã? Quem? Jesus. A gente viu ele crucificado na cruz. Jesus estava aqui. Ele morreu. Ele morreu, ele não está mais entre nós. E os discípulos: não, ele estava aqui. E Tomé: não vai não. Eu só acredito vendo. Jesus sabe de tudo, sabe ou não sabe? Ele ouviu Jesus, ele ouviu Tomé falando isso. Ele ouviu, ele não estava mais lá, mas ele ouviu. Porque agora Jesus também é onipresente. Ele pode estar agora em vários lugares ao mesmo tempo, com o corpo ressuscitado. Depois de uma semana, aí vai contar no 24 em diante, que Jesus aparece a Tomé e fala: Ei, incrédulo, vem cá. Tu só acredita vendo, né? Pois está aqui, ó, toca aqui agora. Toca aqui, ó, na mão. Olha aqui, ó, onde colocar a lança. Quer tocar? E Jesus repreende ele: seja crente, rapaz. Seja crente. Deus hoje está falando para aquele que fica falando assim: eu só vou fazer isso se Deus fizer isso na minha vida. Deus está falando para você: seja crente. Não queira fazer as coisas só quando vê, não. Comece a fazer as coisas hoje. Comece a fazer as coisas antes de você receber. Eu só vou ser dizimista se Deus me abençoar numa causa. Comece a ser hoje. Seja crente. Não, eu só vou para a igreja se Deus fizer isso na minha vida. Você é incrédulo. Deus não vai fazer do teu jeito, não. É do jeito dele. Seja crente. A fé é primeiro você crer, para depois você o quê? Vir. Depois disso, Jesus aparece, né? Para muita gente, faz milagre e tudo mais. Em Atos, a Bíblia vai falar que ele está ali com 500 pessoas reunidas e Jesus está sendo levado agora ao reino de Deus. Está sendo levado agora pelos anjos. Os anjos estão fazendo a escolta de Jesus e Jesus está subindo. E todo mundo, aquelas 500 pessoas estão ali vendo Jesus subir. E em Salmos 24, depois você lê em casa, vai descrever
o que acontece quando Jesus chega no reino dos céus, porque tem o portão do reino de Deus, né? E aí tem anjo. Quem é onipresente, quem é onipotente é Deus. Anjo não sabe não, de tudo que acontece, não. Anjo só recebe a ordem. Tem anjo que só fica lá no portão, para abrir o portão, entra, fecha. Abre, fecha. Tem anjo que é só para dar mensagem. Gabriel só fazia anunciar mensagem. Gabriel não era anjo de guerra. Mas para guerrear já tinha Miguel. Vai lá, Miguel, você que é da guerra, vai lá. Quando tinha aquelas confusões aqui na terra, né? Miguel que é da guerra, vai lá. Então, cada anjo tem o seu serviço específico. Lá em Salmos 24, vai falar que Jesus chega nos céus e começa... E os anjos estão falando para eles assim: abre o portão para o Deus entrar, para o Rei da Glória entrar. E os anjos que estão lá no portão ficam sem entender nada. Deus, mas Deus está aqui dentro. Aí eles vão perguntar: quem é esse o Rei da Glória? E aí o salmista vai falar: o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Tem até a música que fala, né? Quem é o Rei da Glória? Então Jesus está ali. Quando eles olham para ver quem é, eles percebem, porque é aquele ditado que fala, né? Quem é rei não perde a majestade. Então os anjos percebem que é Jesus, o próprio Deus, e eles abrem os portões. E agora Jesus está se preparando para o seu casamento com a igreja que somos nós. Amém? Esse tempo, Jesus está se preparando para poder voltar, para buscar os seus. E aí tem pessoas que não conseguem entender o que vai acontecer quando Jesus voltar. Tem muitas pessoas que se perdem aqui. O que acontece quando Jesus voltar? Você sabe que vai ter o julgamento, sim ou não? Todos nós seremos julgados. Mas eu vou explicar um pouco do que vai acontecer para você poder sair daqui entendendo como é que funciona o reino de Deus. A obra de Cristo, agora você conseguiu entender? Deu para entender mais ou menos até aí, sim ou não a palavra? Quando Jesus voltar, que primeiro vai acontecer o arrebatamento, né? Que a gente conhece como a primeira ressurreição. A primeira ressurreição vai ser exatamente aquela que Jesus, quando vir, vai ser para levar aqueles que hoje estão procurando andar com Ele direitinho. Estão procurando servir a Ele. Não é ser perfeito, não. É reconhecer que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Aqueles que já se batizaram, aqueles que já entregaram sua vida para Cristo, aqueles que têm um compromisso com Deus, quando Ele vir, vai ser a primeira ressurreição, que a Bíblia fala, vai ser exatamente para levar aqueles que têm uma aliança com Ele para o reino de Deus. E aí, durante 7 anos, quando acontecer isso, o anticristo vai se revelar. E aí é quando o anticristo se revela, porque enquanto os de Deus estão lá em cima, o anticristo vai aparecer, e aí ele vai enganar muita gente. A Bíblia fala que até escolhidos serão enganados. Muitas pessoas serão enganadas, porque o anticristo vai ser aquele cordeirinho, vai ser um ricão como esse que aparece na televisão, que a gente vê, que vai fazer muita doação, que vai ajudar muita gente, que vai ajudar os mais pobres. Eu sou o pai dos pobres, que vai fazer o bom para todo mundo. Ele vai se dizer, né, o santo, o pai de todos. Ele vai querer ajudar todo mundo. O homem que só faz bondade, que só faz caridade, ele vai aparecer desse jeito, o anticristo, para poder enganar as pessoas. Porque o diabo, se aparecer para você como diabo, você logo vai dizer o quê? É queimado em nome de Jesus. É ou não é? O diabo vai criar situações para poder enganar a pessoa. Se o diabo falar para você assim, hoje eu não quero você na igreja, o que você vai fazer? Você vai dizer o quê? Tá bom, diabo? Sim, senhor. É isso que você vai dizer? Se o diabo aparece na porta da sua casa e diz, hoje você não vai para a igreja não, o que você vai fazer? Logo você vai vir? Para lá, Satanás, pode ter gosto. É queimado. Sim ou não? Você vai repreender e vai vir para a igreja e vai fazer. Se o diabo aparecer para você e falar assim, eu não quero que você se batize, o que você vai fazer? Se o diabo aparecer para você e falar assim, eu não quero que você seja dizimista, o que você vai fazer? Você vai fazer o gosto do diabo? Mas o diabo não se apresenta assim, ele quer enganar, ele quer criar situações para poder enganar a pessoa, para poder ludibriar a pessoa. Então, o anticristo vai aparecer desse jeito. Ele não vai aparecer como o diabo, ele vai aparecer como o cordeirinho, como a pessoa correta. Eu só gosto das coisas certas. Você está precisando de quê, meu filho? Na cesta básica? Vamos para você, tá? O anticristo vai ser desse jeito para poder ganhar todo mundo.
Para todo mundo achar, esse homem aí é um homem que aonde vai levar paz. E depois de 3 anos e meio, 7 anos, 7 anos, 3 anos e meio, ele apresentando, sendo um bom moço. Depois de 3 anos e meio, meu irmão, aí é onde a porca vai torcer lá. Que aí ele vai se revelar como o próprio diabo. É onde ele vai se revelar como o próprio Satanás. E aí quem estava adorando, quem estava achando ele lindo com o que ele fazia, já vai ser tarde demais. Aí vai acontecer o período que a gente sempre escuta falar que ninguém pode comprar mais nada se não tiver a marca da besta, ninguém recebe mais nenhum benefício se não tiver a marca da besta, ninguém recebe mais nenhuma aposentadoria se não tiver a marca da besta, ninguém pode comer se não tiver a marca da besta, porque agora só compra, só é dada alguma coisa agora através da marca do anticristo. 3 anos e meio. Que aquele que se dobrar isso vai condenar sua própria alma no inferno. E vai ser um sofrimento. E onde é que vai estar Jesus? Onde é que vai estar o Espírito Santo? Opa! Jesus, o Espírito Santo não vai estar aqui mais não. Lembra que eu falei que ele vai pegar os seus, sim ou não? A gente vai estar nessa hora, quando tudo isso estiver acontecendo, a gente vai estar lá, meu amigo, tomando a Santa Ceia com o Senhor. Quando tudo isso estiver acontecendo aqui na terra, nós, os que foram na primeira ressurreição, vão estar participando da Ceia Santa. Vão estar lá com Cristo, vão estar na lua de mel. São 7 anos. E a gente vai estar lá nesses 7 anos. O anticristo aqui reinando. E a gente foi, como a Bíblia fala, que vai ser o justo, né? Aquele que procurou andar com Deus, aquele que procurou se dar para Deus. Estamos agora numa lua de mel. Depois dos 3 anos e meio que o anticristo já está esfacelando, matando todo mundo. Aí a Bíblia vai falar, quem aceitar a marca vai condenar a sua alma. Aí você vai ter que negar, eu não quero o anticristo, eu não quero a marca, eu não quero o chip. Mas se não aceitar, você morre de fome. Aí, meu irmão, a gente vai ver muita gente se dobrando nessa hora. Aí a gente vai ver muita gente se dobrando. Vai ser triste. Para ser salvo depois dessa aí, vai ser quase impossível. Vai ser muito difícil. A própria Bíblia fala, meu amigo, para a Bíblia falar que algo é difícil, é porque vai ser difícil. Ou a pessoa anda com Deus hoje para poder ser salvo de tudo isso, ou ela vai pagar as consequências e andar brincando com Deus nessa vida que ela tanto quer curtir, que ela tanto ama, que ela tanto gosta. Vocês estão entendendo até aí, sim ou não, pessoal? Quando estivermos na Santa Ceia lá com Cristo, o nosso corpo vai estar ressuscitado. Por exemplo, se Jesus voltar agora, na Santa Ceia com o Senhor, nós vamos com o corpo que a gente está aqui agora. Até lá, você vai estar do jeito que você está. O corpo ressuscitado, mas com essa aparência aí que você tem. Com essa aparência que você tem. Eu vou desse jeito aqui mesmo, pastor? Com o corpo que eu tenho, com o corpo que você tem. Esse rostinho lindo que você tem aí. Você vai estar lá com Jesus, numa mesa que se estende do Oriente ao Ocidente. E a gente vai estar lá numa lua de mel. Depois dos 3 anos e meio, Jesus volta para poder ver quem foi que resistiu ao anticristo. Quem resistiu ao anticristo? 3 anos e meio, fechou, 7 anos. Agora é dia da gente descer e acabar com o anticristo. Nós que estávamos na Santa Ceia, vamos vir também com Cristo. E aí vai ser o dia em que o anticristo vai ser jogado no lago de enxofre. E aí vai vir os 1000 anos que a Bíblia fala, que é onde os 1000 anos agora nós vamos estar na terra, vivendo numa paz perfeita. Amém, gente? Com o corpo ressuscitado. Glorificado ainda não. Com o corpo ressuscitado. Até lá, você pode estar sentado ao lado do futuro presidente dos Estados Unidos aí. Porque vai ter que ter gente para poder organizar a terra, né? Jesus vai estar controlando tudo. Jesus vai estar reinando os 1000 anos com os seus servos. E vai dizer, você vai ser o prefeito de Sobral agora. Novo prefeito de Sobral. Você vai controlar a cidade. Você vai para Forquilha controlar a cidade lá. Você vai ser o presidente do Brasil agora, tá? A gente precisa se organizar, que a gente precisa organizar a terra, são 1000 anos, é muito tempo. A gente vai ter que se organizar muito daqui para lá.
E aí depois dos 1000 anos, quando acabar, né, todos esses 1000 anos, que vamos estar com o corpo ressuscitado, aí sim vai vir o juízo final. Aí sim vai vir o juízo final. Aí a gente vai ver aqueles que morreram sendo ressuscitados, os que morreram afogados. A Bíblia fala que o mar vai devolver os seus mortos. Aí a gente vai ver todo mundo com seu corpo ressuscitado para poder estar ali no dia do juízo final. Vocês estão entendendo até aí, sim ou não? No juízo final vai ser aberto. Me dá aqui para aquele livro ali. No dia do juízo final, aí Jesus vai pegar, né, o livro da vida. Deixa eu ver aqui. O livro da vida. É teu nome completo? Ícaro Cleberson? Aí vai estar sendo procurado assim, o nome da pessoa. Ícaro Cleberson. Aceitou Jesus. Aí vai estar o livro das obras. Cadê o livro das obras dele? Aí está lá o livro das obras. Aqui fala que ele estava na igreja, ia de vez em quando, mas não tinha aceitado Jesus ainda não. Ih, você está perdido. Acabou você. Teu nome não está aqui no livro da vida, não. No livro das obras eu estou vendo que tu vinha para a igreja, mas aqui fala que você só vinha quando queria. Aqui fala que você andava no pecado, aqui fala que você não queria nada comigo, não queria nenhum compromisso, aqui fala que você não orava. Você estava na igreja, mas não se esforçava para fazer nada. Aqui fala que você se esforçou, mas teu nome aqui no livro da vida não está não. Então, sinto muito, tá? É para aquele caminho ali, fora. Que vai ser o dia do juízo final. Vai estar escrito o que você fez, e aí depois Jesus vai ver. Deixa eu ver se seu nome está aqui. Estou vendo aqui. E aqui é o memorial, né, dos dizimistas. Tem aqui Kessia Oliveira. Está aqui no livro da vida. Francisca Mesquita também está aqui. Maria Lidiane. Victor Everton. Ixi, está aqui não, está lascado. Eu me li, está queimado. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Aí vai ser o juízo final, não tem como escapar mais não. Depois do juízo final, aí sim o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado. É onde a gente vai estar com Deus na eternidade. Agora, deu para entender tudo direitinho aqui a mensagem? Sim ou não, pessoal? Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente poder orar com uma santa ceia. Vale a pena você ficar faltando à igreja direto? Vale a pena? Vale a pena você deixar de vir para a igreja para ficar namorando? Vale a pena você ainda continuar negando o seu dízimo? Vale a pena continuar no pecado? Né? Ou será muito melhor você aproveitar esse momento que você está tendo com Deus para Ele poder te salvar? Se você vai aproveitar esse momento, você tem que se preparar, porque vai casar com Jesus. Glória a Deus. Você vai casar com quem? Como é que você está se preparando para esse casamento? Porque casamento geralmente é uma correria. É um preparo, é uma preocupação. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode faltar isso e tal, e tal, e tal. Será que você anda se preocupando com o seu casamento com Jesus? Ou você não está nem aí? Porque se você vai se casar com Jesus, se você quer subir para não passar pelo momento da grande tribulação, vai ser melhor do que você ficar aqui, dizer depois, um dia, e você vê que ficou tarde demais. Eu quero que você aproveite o que você vai fazer agora com Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, gente.